Minha ex-mulher dizia que eu tinha que fazer uma opção na vida. Eu queria ser político, ou eu queria ser um cientista social, um cientista político. Porque dizia ela para mim, isso fica esquizofrênico e tal. E um pouco é isso. Eu sou uma pessoa que sou professor da universidade, minha formação é direito, Então, se você pegar essa premissa, eu sou professor de direito constitucional, concursado da Universidade de Fortaleza, enfim, então, essa minha formação me obriga a afirmar determinadas coisas que são contraditórias mesmo ao meu apetite político. E tanto mais no Brasil de hoje, que você ou é Lula ou é anti-Lula. Eu não sou nem Lula nem anti-Lula. Não acho que a vida deva dividir o Brasil. Acho que o Brasil está indo para o brejo. A propósito, nós estamos completando a pior década, portanto tem PT na história, pior década em matéria de desenvolvimento econômico da história do Brasil nos últimos 120 anos. Quem está pagando o pato disso são 5.300.000 microempresas da periferia de São Paulo, que estão inadimplentes, 63 milhões de pessoas que estão com o nome sujo no SPC, 14 milhões de desempregados, 40 mil mulheres oficialmente estupradas nos últimos 12 meses, oficialmente levantados, mais de 67 mil também nos últimos 12 meses, parece que tem uma tendência de queda de homicídios, ou seja, esse verdadeiro caos em que se transformou o Brasil. Então repare uma coisa. Vamos ao caso Lula. Quando lá atrás ele não tinha sido preso ainda, ele foi feito uma condição coercitiva, ilegal. Por que é ilegal? Porque condição coercitiva, direito, só se dá quando o cidadão convidado para ir se recusa a ir. Então o delegado de polícia, ou o Ministério Público, ou o juiz diz assim, cidadão, venha dia tal, hora tal aqui. Ele não vai, aí o cara pode determinar que a polícia vai buscar ele na casa dele. O Lula foi mandado buscar na casa dele de madrugada, com a Globo, com um helicóptero em cima. Isso é puro fascismo. Percebe? Quando é com as pessoas que a gente não gosta, a gente até às vezes se diverte, às vezes tem, né, é catártico, faz bem pro fígado, mas daqui a pouco vem pra cima de nós. É um regozijo ideológico. Mas daqui a pouco vem pra cima de nós. Né? Por exemplo, agora tá um maior escândalo aí pelas demissões, perseguição de jornalistas pelo Bolsonaro, petezada celebrando e tal, não sei o que. Ora, eu me lembro, minha memória é implacável, que o Lula expulsou um jornalista norte-americano. Primeiro ato dele como presidente. Isso não foi o primeiro ato, mas expulsou um jornalista americano porque chamou ele de bêbado. Uma coisa relativamente boba e definitivamente verdadeira no sábado, né? No sábado. Então vamos voltar aqui, apesar do bom humor. Vamos lá. Pela qualidade da pergunta, e ela é chave para entender minha posição, para ver se eu consigo sobreviver. Ou a gente entende que a vida é complicada, que não é assim, não é tanta ao mar nem tanta terra, de que às vezes... Então, na matéria triplex, eu sou advogado, li e reli as 81 páginas da sentença do Moro. É uma sentença fraca. Por que é fraca? Porque é a primeira condenação que eu conheço na história brasileira de alguém por conjunto indiciário. O que é conjunto indiciário? Nos Estados Unidos, por exemplo, já se faz a condenação por conjunto indiciário. Mas quando se prendeu, por exemplo, o famoso caso do Al Capone, todo o conjunto indiciário é do Al Capone assassino, do Al Capone contrabandista, do Al Capone, né, ferindo a lei seca, que fazia o negócio de produção de álcool, etc, etc. Mas eles tiveram que achar, para ter a evidência, a prova, porque era o sistema anterior deles, no imposto de renda fraudado. O senhor não está sendo mais realista que o rei nesse caso? Porque, não, exemplo, eu sou professor de direito e eu não queria viver num país que fosse assim. Se eu não gosto do cara... Veja bem, irmão brasileiro, obrigado, Coppola, pela sua... Irmão brasileiro, dá direito um país como o nosso, depois de 30 anos de ditadura, ter 2 presidentes impedidos, 2 presidentes presos. Isso não está direito. O país está virando ingovernável. Por quê? Porque nós, por exemplo, a minha grande queixa do desenho... Vamos lá, o triplex, qual é a prova que tem contra o Lula? Então, mas justamente falando do direito, porque nos crimes do colarinho branco, a propina ela não tem recibo. Não, nós podemos trocar o sistema. Nós podemos trocar o sistema. Você não abate corrupção do imposto de renda. Nós podemos trocar o sistema. Nós podemos sair do direito positivo, que é o escrito, vale o que está escrito, no direito penal. Vou citar aqui um brocado latino direitinho, que o Moro nem sabe nem falar cônjuge direito e tal, é cônjuge, né? Mas é assim, nulo crime, nula pena sine lege, porque isso é o principal princípio, desculpa aqui o pleonasmo, do direito penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então qual é o crime que o Lula cometeu? Ele é acusado de ter recebido um triplex em troca como propina de favorecimento da Odebrecht nas coisas. Não há nenhum elemento, eu estou falando de prova. Agora, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Pela proximidade, não é? Parte das coisas que eu sei, eu tenho que morrer com elas porque eu sei em confiança. E isso morre comigo. Isso responde à primeira parte da pergunta. Mas há uma parte pública. Por exemplo, eu sei comovidamente que o Lula sabia que o Michel Temer era corrupto e botou ele na linha de sucessão.
Eu sei que o Lula sabia que o Eduardo Cunha era ladrão e ele entregou Furnas para ele. Eu briguei com o Lula por causa disso. E foi ali que ele roubou o dinheiro para comprar o deputado e virar presidente da Câmara. Eu sei que o Lula sabia do que estava acontecendo na Petrobras, porque eu denunciei o Sérgio Machado na Transpetro, o Eunício Oliveira com contratos de R$1 bilhão sem. Então, se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Então ele é um criminoso. Eu estou dizendo, neste caso do triplex, não tem elemento de prova nenhum que demonstre. As fotos dele, o contrato apreendido meu irmão, na não casa faça dele. isso, porque se o camarada, por exemplo, dono de um empreendimento de alto luxo, aproveitando a sua notoriedade, a sua popularidade, lhe chama, vem olhar essa cobertura aqui. Aí você vai lá olhar a cobertura. Aí de repente dizer, quanto é isso aqui? 3 milhões de dólares. Tu diz, eita. Mas aí também não é uma boa vontade. O zelador do prédio. Não, eu tô olhando como advogado. Por exemplo, o caso premiada do dono da construtora. Não, tá tudo certo. Tem que ter boa vontade aí, Ciro. Porque não, tá olhando como não é boa vontade. É assim. Falou, por exemplo, num caso de crime não é de boa estupro. vontade, é um conjunto de princípios legais que nós temos que proteger, porque é de onde nasce a liberdade de vocês falarem o que vocês quiserem aqui e irem para casa. Mas é que a prova fica impossível, Ciro. É que nem um crime de estupro que é cometido em sigilo. Por exemplo, o sítio de Atibaia. O testemunho da vítima. No sítio de Atibaia, ele a ganha sentença é 1000 vezes mais consistente. No sítio de Atibaia, a sentença é 1000 vezes mais consistente. E eu sei que as evidências não são fáceis de produzir nos crimes modernos, de lavagem de dinheiro. Perfeitamente. Então que se ferre a justiça. Por quê? Porque o princípio constitucional é a liberdade. E a prova, o ônus da culpa, cabe ao Estado demonstrar. Asseguradas às partes a ampla defesa e um judiciário imparcial. Tudo isso foi rasgado e jogado na lata do lixo. Sabe qual é a consequência, Caio? O resto tinha tudo, você que é muito jovem, sabe qual é a consequência? Espalhar nulidade. Quando eu disse, por exemplo, que se eu, Ciro Gomes, fosse buscado pela turma do Moro, sem eu ter feito nada errado, porque todo mundo esquece as condicionantes. Eu, Ciro Gomes, na plenitude das minhas franquias de cidadão, não fiz nada errado. De repente, de madrugada, chega uma turma dizendo que vai me levar preso. Eu nunca usei uma arma na vida, eu fiz uma metáfora, eu recebo na bala. Aí, naquela data, eu também disse uma coisa. Se o PT e o Lula acham que o aparelho de justiça do Brasil está na linha do golpe, que eles dizem isso toda hora, a reação não pode ser recorrer. Vamos raciocinar juntos. Eu acho que o juiz está no golpe. O juiz já não está mais exercitando a nobreza da magistratura, a interpretação da lei. Ele está simplesmente a serviço dos meus adversários políticos. O que é que cabe a fazer? Nós estamos na América Latina. Cabe sair dessa estrutura viciada, homiziar-se no embaixado e dali denunciar a ruptura institucional. E eu fui dizer isso pro Lula e ele considerou que eu estava querendo tirar ele do caminho de uma possível eleição minha. Todos os fatos que aconteceram na dinâmica processual do Lula, e mais grave do que isso, porque fica a turma, tá Lula, anti-Lula, amigo do Lula, paixão do Lula, santo Lula, demônio Lula, e nós estamos esquecendo que tem 123 picaretas de alto coturno presos pela Lava Jato. Exatamente. Sim. Nós estamos falando de Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha. Nós estamos falando de Eduardo Cunha, tudo preso pela Lava Jato, Sim. Palocci, réu confesso de roubar 100 milhões de reais. E o que acontece quando um juiz cai naqueles artigos do Código de Processo? Diz lá o artigo do Código de Processo, você está me perguntando a consequência jurídica. Isso. Depois nós vamos examinar qual é a probabilidade política disso. Então, primeiro, diz o artigo claramente que o juiz não pode aconselhar partes. Se aconselha, cai na condição técnica de suspeito. Nós não estamos injuriando o Moro, nós estamos falando de uma condição técnica legalmente prevista. Suspeito quer dizer aquele que não tem a devida isenção e distanciamento das partes. No caso de processo penal, de ação pública incondicionada, o Caio é advogado, né? Nós quase. Mas ele não concorda. Formado em direito. Não. Ele tem uma outra visão. O professor dele vai puxar a orelha dele. É que a doutrina não é unânime, mas pode continuar. Não tem doutrina unânime, isso é simples e claro, assim. Então, se o juiz aconselha a parte, está escrito, isso é explícito. Ele deve se declarar insuspeito. Se ele não consegue, qualquer das partes, isso é o que vai acontecer, já começou a acontecer, vai pugnar, vai lutar dentro dos processos de um por um. Então, o processo do triplex, o advogado do Lula vai ter que entrar, não é esse que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, porque não vale notícia de jornal. Para a justiça, vale o que está nos autos. Notícia de jornal é política. Sim. Então, no que está nos autos, não tem essa informação. E se ela entrar, e os advogados vão entrar, esse punhado de coisa, vem muito mais coisas aí e tal, consta que tem até nudes. Eu tô brincando.
Mas se tivesse, mórbido. Daria uma hoje em dia. Ela achou que era Cada verdade. coisa que Não, tô acontece. brincando. Então veja, eles vão entrar e aí o que vai acontecer? O Ministério Público vai impugnar. Porque vai dizer, isso é notícia de jornal, foi obtida de forma ilícita. Então, várias razões para impugnar. E isso vai cair numa perícia. Então, a Polícia Federal vai ser chamada, porque o feito é federal, vai ser chamada a periciar. Isso se o Intercept disponibilizar os arquivos. Não, a Intercept, como jornal, não vai fazer. O jornalista tem proteção constitucional. Eles vão periciar o quê? A notícia? Aí é problema de investigação, caindo de novo. Porque esbarra nisso, a suspeição, ela depende da prova não ser nula. E é aqui isso? a Constituição não é a clara. prova. Não é a Artigo prova. 5º a em prova, 156, a prova, peraí. conhece. A prova obtida de forma nula é nula. Sim. Porém, o Sérgio Moro e os Dallagnol da vida e tal defenderam nas 10 medidas contra a corrupção que prova nula obtida de boa-fé deve valer no processo. Olha que emaranhado. Isso é tudo fascismo puro. Mas não virou lei, né, Ciro? Não virou lei, eu apenas estou dizendo. Mas não estou falando da qualidade. Tem que Eu ser não estou falando legalista da o caminho veracidade da prova. Porque basta que o Dallagnol, basta que para um tribunal isento que olha as coisas com a distância, que no dia que a imprensa parar de prestar atenção, foi assim que aconteceu com a Satyagraha. Perdão. A Satyagraha foi uma operação que pegou o Daniel Dantas, um barão, foi preso. Nós todos tivemos uma grande epifania catártica que agora vai. Aí tinha o procurador Valentão, Joaquim Francisco de Souza, o delegado Valentão, Protógenes e tal. Tá tudo, um expulso da polícia, um expulso da procuradoria, o outro tá foragido do Brasil, condenado por violação de deveres funcionais de sigilo de justiça. E o juiz está aqui confinado numa vara de carimbar processo de aposentadoria para não ter sido expulso. A Operação Castelo de Areia também teve essas características. Por isso que a minha opinião sempre foi para defender a punição. Cara, eu sou processado por esses caras. Eu chamei o Michel Temer de ladrão, chamei o Gedel de ladrão, chamei o Eduardo Cunha de ladrão. E chamei o Onísio de Oliveira de ladrão. Todos eles me processam. Eu nunca fui processado por nada na minha vida, a não ser por esses pilantras. Portanto, se tem alguém também interessado organicamente em provar que essa gente é ladra, sou eu. Exceção da verdade, né, Ciro, eles não me processam por calúnia, porque aí me daria a exceção da verdade, conversa de colegas aqui. Eles me processam por dano moral. Data máxima vênia, me processam por dano moral. No mundo real, aí fora dos autos, sim, é um preto ou branco. Eu vou ser a favor ou é contra a Lava Jato? Então você é a favor do Lula livre ou Lula contra? O que é que eu acho que vai acontecer? O Supremo vai empurrar isso com a barriga, esperando ver a qualidade das novas informações que vem por aí. Como já está acontecendo, isso aí é uma análise desagradável, mas eu faço em respeito ao meu comprometimento com a verdade e com o esforço que vocês estão tendo. E aí vai esperar a condenação do Lula no outro processo, que não é inquinado de nulidade, porque a juíza não está nas fitas, supõe-se, e aí, sabe, dá o dito por não dito, pode até anular esse, porque anula não quer dizer que ele é inocente, ainda tem mais essa questão. Anular não quer dizer que o cara é inocente, como o PT está querendo enganar as pessoas, quer dizer que o processo todo é rasgado, menos a denúncia. Sim. E aí começa tudo de novo. Houve as testemunhas, houve as delações premiadas, faz as perícias, faz as provas e julga de novo. Veja, nós temos que separar duas coisas. Uma é a situação do Brasil, que não é culpa do Bolsonaro. O problema brasileiro é muito grave e é um problema estrutural que foi dramaticamente agravado com o descalabro do governo Dilma. Sim. Então são coisas terríveis, assim, você tem uma dívida que está se aproximando de 80% do PIB, isso não foi o Bolsonaro, mas ela continua crescendo. Você tem uma taxa de juros que produziu inadimplência, eu já falei aqui da microempresa, falei dos 63 milhões, mas o empresariado está devendo mais de R$1 trilhão e a metade disso já está micando. Sim. E, portanto, o sistema financeiro está todo retraído. São problemas, aí, lá no mundo social, você tem 750 mil casos de dengue. O diabo, perdemos certificado de sarampo, a degradação da educação brasileira é a olhos vistos. Isso tudo, se você olhar as curvas, de tudo isso começa em 2014, né? Quando o preço das commodities despenca, o PT não tinha projeto, a não ser o nacional consumismo, baseado no preço alto dos produtos estrangeiros que o Brasil vende para o estrangeiro. O Lula passou muito bem com isso, mas quando quebrou na mão da Dilma e ela simplesmente não sabia o que fazer, trocou a mão pelos pés. Então o problema é muito grave. Mas como eu quero governar, eu não posso nunca deixar passar rápido isso. É preciso dizer que o problema é muito grave. Qual é a crítica que eu faço ao Bolsonaro? Eu fiquei calado 100 dias, porque acho que ele merecia os meus cumprimentos, desejar que ele acerte, porque é assim que o rito democrático também se aperfeiçoa. Não é só nas leis, no respeito ao direito, é nos gestos dos homens. Aí tá falando do Cirão da Massa. Não, mas é assim. Cirão fofão. Não, rapaz, eu sou um homem que tem uma estrada. Mas o Bolsonaro, ele não foi o responsável por esse descalabro, mas ele é o responsável por consertar. E ele não tem rumo.
Então, assim, botar as fichas todas num jogo só. Reforma da Previdência. Vai passar. Não isso que está aí, mas um arremedo disso vai passar. No dia seguinte, o país vai cair numa ressaca, num vazio do povão mais pobre. Agora? E agora? Não acontece nada com a economia, nem com as contas públicas. Então vamos para a pergunta difícil. Nada. Ele vai conseguir governar? Não consegue. Ele chega até o fim desse mandato? Acho que não. É puro palpite. Eu espero muito que ele chegue ao fim do mandato, mas nós trabalhamos contra a ideia de impeachment, como eu trabalhei contra o impeachment da Dilma. Por quê? Porque a gente não pode fazer com que o erro no voto, o erro da caminha do governo, seja interrompido por golpe. Então a Dilma era um governo desastrado, mas ela não cometeu nenhum crime. Isso eu brigo, as pessoas não sei o que e tal. De novo, é minha dupla tarefa de estudar as coisas e tal. Então a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade dolosa, ou seja, consciente, querendo praticar. Não cometeu. E agora o Bolsonaro não está cometendo nenhum crime. Então já quem falar no PT em negócio de impeachment fora Bolsonaro, não conta comigo. Agora, o nosso papel é pressionar o Bolsonaro para ele mudar de rumo. Porque eu não estou vendo, a equação é a seguinte, a equação econômica. O ano 2019 está perdido. Nós vamos ficar ou no 0 a 0 ou vamos estar em depressão econômica. Aquele capital político mágico do começo vai se dissipando como eu nunca vi. O Bolsonaro hoje já é o presidente de pior avaliação de todos os presidentes da República comparado período igual com período igual. Se você começa a acordar de madrugada, cheio de tensão, tentando resolver os problemas, achando que está procurando resolver os problemas, que quer atender o mercado, e o mercado, de repente, quando passar o bocado comido, que é bocado esquecido, que é a reforma da Previdência, vai começar a querer comer o fígado do Bolsonaro. Vai exigir a reforma da tributária, vai exigir a revogação da Lei Áurea para restaurar a escravidão pura e simples, etc. Então, estou brincando aqui, mas só falta isso. Só falta isso. E o resultado prático é que as pessoas não entenderam uma coisa. Qual é? É que com 14 milhões de desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade, correndo da repressão nas ruas da cidade, 63 milhões e 200 mil na inadimplência, não tem consumidor. E o consumo das famílias é o motor de 60% do PIB, do crescimento do PIB. Então, o que é que essa gente está fazendo? Fecharam-se 220 mil pontos de comércio no Brasil nos últimos 3 anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos e esse fenômeno continua. Porque nós temos uma proposta, nós reconhecemos o problema da Previdência e o PT faz de conta que não governou o país, que o Lula não fez uma reforma da Previdência. É chocante. É chocante. O Lula fez uma reforma da Previdência e introduziu no serviço público brasileiro um sistema de capitalização. Aí o Paulo Guedes fala em capitalização e os caras, em vez de dizer, olha, o erro aqui não é o conceito de capitalização, o erro aqui é que você, na contramão do mundo inteiro, menos do Chile que quebrou, é a contribuição patronal e o controle público. Para você não deixar que o sistema financeiro privado faça jogo financeiro de especulação com o dinheiro da poupança dos velhos, que amanhã pode fazer uma aposta errada, quebra a bolsa e você perde toda a coisa. Você não pode deixar isso acontecer com este tipo de poupança, que é a nossa proposta. Não, o PT que fez a capitalização pública, nos modos como eu estou falando, sim, com o Lula, agora fala contra a capitalização, como se fosse um crime, etc. Então, nós aqui, o serviço é pesado em todo momento. Nós reconhecemos, o PDT, que há um problema na Previdência e que a fórmula de consertar não é única. E aí, qual é a nossa crítica à proposta do Bolsonaro? É que 83 de cada 100 reais economizados são no lombo de quem ganha até 2 salários mínimos. Foca a retomada do desenvolvimento. Isso devia ser a obsessão. E aí você tem 4 motores, que no caso brasileiro os problemas são tão caricatos, que eles estão insultando o nosso nariz e a nossa inteligência se não fosse, sabe, a interdição ideológica, a interdição da nossa elite, não é só do Bolsonaro, que não é culpado de não ter experiência, nunca administrou uma bodega das pequenas. Sabe o que é bodega? Pequeno bodega bar lá de velho, lá de Olinda. Nunca governou nada e aí botamos estagiário na presidência da República. Tudo bem, vamos aguentar agora o estagiário aprender e tal, vamos começar. Mas vamos lá. Primeiro motor, consumo das famílias. Não dá jeito o emprego, não dá jeito a informalidade, mas dá jeito o colapso do crédito. Então eu estudei profundamente, com detalhe, botei os números, um programa de reestruturação do crédito das famílias, que eu chamei por nome de fantasia de Nome Limpo, programa Nome Limpo. Então a Caixa Econômica está fazendo agora, mas está fazendo para 3 milhões de clientes da Caixa. Para tirar aqueles 60 milhões de nomes do SPC, da inadimplência. Né? Então você começa a restaurar a confiança e restaurando o consumo das famílias via crédito. Depois o crédito, segundo motor, o crédito empresarial. O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reservas cambiais aplicada a zero lá fora, porque o juro está negativo, nós vamos perdendo essa oportunidade de ouro. Faz 10 anos que o juro lá fora é negativo e o juro brasileiro, que podia ter ido para perto de negativo, fica o mais alto do mundo. Então nós estamos jogando fora porque
tudo que no Brasil é para privilegiar o setor financeiro e os 10 mil rentistas do baronato brasileiro. Então você tem que pegar, fazer uns fundos soberanos lá fora e financiar via garantia, mercado, rede por conta do freguês, só que troca juro nacional por juro estrangeiro, juro alto por juro barato, em troca de um programa de retomada do investimento e do emprego. Setores eu vou já demonstrar. Terceiro fator, consertar a conta pública. Por onde nós devíamos consertar a conta pública? Apertando mais a demanda do governo, que assim, o que puxa a economia é a demanda das famílias e a demanda do governo. A demanda do governo é você fazer uma ferrovia, que ao fazer você emprega 10 mil pessoas e ao deixá-la pronta você incrementa a competitividade daquele setor de influência daquela ferrovia transnordestina. Tem 24 mil obras paradas no Brasil. Construção civil, não importa um insumo sequer, emprega gente com dificuldade de qualificação, eles estão deprimindo tudo isso. Quando você podia pegar com um conjunto de ferramentas recebíveis, BNDES, crédito, PPP, tem uma série de ferramentas que bem trabalhadas por quem tem ideia, né, experiência, você faz aí um processo de pegar 1,5% do PIB, que significa 200 bilhões de reais em um ano, para gerar 1 milhão de empregos assim na veia, retomando obra parada. Por quê? Porque já estão licenciadas, já estão, enfim, toda essa coisa já está tudo pronto aí. E por fim, o Brasil tem 4 setores industriais, e parece para mim às vezes que tem um cérebro trabalhando para destruir as portas de saída do Brasil. 4 setores onde o dinheiro, que é o mais difícil, já está ouvindo a conversa. E onde o Brasil já tem expertise tecnológica, onde já tem alguma escala dada pelo nosso próprio mercado doméstico, onde a gente podia procurar uma influência global. Primeiro, vamos a eles, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Então veja o que está acontecendo com o Brasil. Hoje, 1/3 da nossa capacidade de refino, de produzir gasolina, óleo diesel, da Petrobras, estão parados. E nós importamos, até o presente momento, 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, botando o povo para pagar a gasolina, que a gente sabe fazer aqui, com petróleo nosso, em real, pagando em dólar. Aí você entende por que a porra da gasolina tá R$5 na bomba. Porque nós estamos pagando dólar e preço especulativo de Roterdão, em vez de ser custo Petrobras, mais real e não dólar. Então, o complexo industrial da saúde, isso é uma compra governamental. O governo vai gastar esse ano 19 bilhões de reais, o Bolsonaro está gastando 19 bilhões de reais, porque isso é o inércia, o cara não faz juízo, porque tem que comprar prótese, cama de hospital, aparelho de tomografia, aparelho de ressonância magnética, raio-x, cadeira de roda, o diabo, 80% disso. Eu estudei muito essas coisas, está com patente vencida. Você pega no Vale do Ribeira aqui, que é o lado mais pobre de São Paulo, você faz engenharia reversa. O Instituto de Engenharia Reversa pega uma cama, desmonta, copia as peças e manda montar, porque o governo é que compra. Além de energia, saúde, o que mais? Aí, eu peguei complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa. Aqui que a minha raiva vai lá para o palavrão. Embraer é a empresa mais sofisticada do ponto de vista tecnológico do Brasil. E estratégica. Estratégica por quê? Porque a defesa, o lado defesa, ela já tem um lado civil importante, a maior produtora de jatos pequeno porte do mundo, civis, e jatos executivos, mas ela tem um lado defesa, que acabou, isso não é por acaso, acabou de amadurecer 2 projetos absolutamente extraordinários, ambos com dinheiro público, na conta aí de 4 bilhões, 5 bilhões de reais. O KC-390, um supercargueiro, que entra numa fila de compras preferenciais de 20 bilhões de dólares, e o Caça Gripen. Eu fui visitar lá, na coisa que é a primeira vez na história do capitalismo que um pacote tecnológico é entregue a outra nação 100%, sem reserva de nada. Sabe, nem um pedacinho para ficar dependente na junção dele. Com a Boeing, ele está se referindo. Não, com a Saab. Com a Saab. Aí essa gente pega e entrega a preço de nada para a Boeing. Sim. Certo? Quarto ponto. O quarto ponto é o complexo industrial do agronegócio. Então nós temos um agronegócio pujante, que é a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo, e estamos importando do estrangeiro metade dos custos de produção. E agora, por exemplo, estão licenciando agrotóxicos banidos da Europa aqui no Brasil. 329 princípios ativos novos foram licenciados em menos de 6 meses do governo Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso? Não sabe. Esse é o problema, um pateta no governo. E aí fica a propina, o suborno, explicando essas aberrações.